Boa noite, gente. Vamos dar início a mais uma edição do projeto Sempre um Papo, agora em casa. Esse modelo virtual que a pandemia nos lançou, mas que nem tanto problema traz para nós assim, porque o projeto Sempre um Papo já há 25 anos grava as edições presenciais e coloca aqui nessa plataforma do YouTube. Então, quem quiser dar uma mergulhada aí, dar uma pesquisada, uma explorada nessa plataforma, tem mais de 500, quase 500 programas de TV gravados ao longo destes 25 anos de trabalho. Eu peço que vocês que estão nos assistindo teclem aí inscrevam-se na plataforma, teclem esse sininho para que vocês recebam as próximas lives que a gente vai fazer. E já estamos chegando aí aos 50 mil inscritos. É claro que eu estou lendo um papelzinho aqui, tá ridículo porque eu estou lendo, né? Claro, né? Mas vai passar. Também informar que ao mesmo tempo está sendo transmitido no Instagram. Então nós estamos transmitindo aqui no YouTube, Facebook e Instagram. Então quem quiser também avisar os amigos, está... O apresentador Afonso Borges está sentado em um estúdio. Ao fundo, há cartazes com a logo do Sempre um Papo em diversas cores. Convidar para esse bate-papo aqui Drauzio Varela e Djamila Ribeiro. Boa noite, Djamila. Boa noite, Afonso. Boa noite. Djamila está sentada em frente a uma piscina com cadeiras e vegetação ao fundo. Boa noite, Djamila. Boa noite, Afonso. O Dr. Drauzio Varela está sentado em uma sala com as paredes revestidas de madeira. Gente, olha, com muita alegria que eu recebo vocês dois. O Drauzio é praticamente da idade do Sempre um Papo, há 35 anos que eu faço o projeto. Ele me acompanha aí, nós já fomos a tantas cidades brasileiras, já fizemos tantos eventos nas situações mais adversas que não vale nem a pena começar a contar aqui, senão a gente só vai falar disso. A Djamila tem uma vida um pouco mais recente, mas também a gente já visitou alguns lugares juntos, né, Djamila? Sesc Santo André, São Paulo, Belo Horizonte. Agradeço muito a participação de vocês sempre no Sempre um Papo. Bem, gente, eu tenho aberto o Sempre um Papo com uma pergunta que nos situa um pouco, não só do ponto de vista pessoal, como também de mundo e de país, que é a seguinte, e vamos começar pela Djamila, como manda o bom figurino. Djamila, como você está se sentindo e como você está sentindo o mundo? Bom, picos, né, de emoção, muitas vezes bem, outras vezes não, ansiedade, sobretudo em acompanhar a realidade do Brasil, em acompanhar os impactos, né, dessa pandemia na vida das populações mais vulneráveis no Brasil. Então, quando começou a pandemia, o isolamento, todos os eventos cancelados, aí a gente também teve que se reinventar nessa nova forma de fazer o nosso trabalho. Então também foram aí meses de adaptação, de tentar entender como seria, enfim, de tentar se adaptar. E eu estou dando aula também, estou professora, e de fazer eventos online, e eu que sou um pouco analógica também sofri um pouco com aí as tecnologias, mas no geral estou bem. Isso, a gente tem a condição de estar isolada, de cumprir o isolamento social, mas como ativista sempre atenta e preocupada e escrevendo sobre essa situação que infelizmente impacta muito duramente a vida das populações mais vulneráveis, a vida das mulheres, de maneira geral. Tá bom, um bom começo, mas nós tem muitos para falar, né, Djamila? Drauzio, a pergunta agora é para você. Como é que você está se sentindo e como é que você está vendo o mundo? Olha, tem um lado bom e um lado ruim. Vou começar pelo lado ruim. O lado ruim é que eu sou ansioso por temperamento. Sempre trabalhei muito, corria muito para um lado para o outro, até começar a epidemia, né? E vai parecer meio ridículo, mas eu tenho, assim, internamente um compromisso com a saúde do país. Porque eu acho que eu posso dar uma contribuição, eu tento dar pelo menos. E quando começou a
a epidemia, eu acordava de manhã já ansioso. Eu acho que na minha cabeça, eu achava que eu tinha que acabar com essa epidemia, eu que tinha que resolver esse problema. Ridículo, né? Mas isso me provocava muita ansiedade, eu já acordava pensando nas coisas e querendo fazer. Com o tempo eu acalmei um pouquinho, né? E aceitei que nós estamos vivendo uma tragédia coletiva, né? Do ponto de vista, e isso me faz ficar muito ocupado o tempo inteiro com esse, centrado nesse problema mesmo, fazendo lives, dando entrevistas, e tentando resolver casos de pessoas que me procuram. Do ponto de vista pessoal mesmo, eu estou bem, sabe? Eu estou bem. Eu corria de um lado para o outro, parei totalmente de correr e o meu tempo tem sido para fazer coisas que eu também gosto muito. Escrever, por exemplo, que eu sempre escrevi no pouco espaço de tempo que eu tinha, e agora estou tendo mais tranquilidade um pouco, então eu tenho tido esse prazer. Fico bem, não estou mal, não. E o mundo, Drauzio? Olha, nós estamos numa situação muito, muito complexa, né? O mundo está numa situação muito complexa, não somos nós todos ficamos mais pobres. É lógico que quem tem uma condição melhor fica um pouco mais pobre, mas a vida não muda muito. Mas as pessoas que têm uma condição de vida, que já tinham uma condição de vida precária, essas vão sofrer muito. E o mundo não vai poder ser feliz desse jeito, com tanta gente passando necessidade. O Brasil tem uma desigualdade social que é imoral, né? Inaceitável, né? E isso vai se potencializar agora. Nós vamos ter uma realidade muito dura pela frente. E o mundo inteiro está vivendo isso, né? Lógico que os países mais ricos sentem menos, os mais pobres sofrem mais. E a gente não tem ideia de como as coisas vão se comportar daqui para frente, né? A gente está muito na esperança, a esperança da vacina, a esperança que a epidemia passe logo, mas nós não temos um quadro claro ainda, né, Afonso? Sem dúvida. Djamila, eu fiquei curioso com relação ao seu comportamento de professora. Você está se adaptando a falar para essa telinha? Você que está tão acostumado a falar para um grupo presencial, como é que está a sua sensibilidade nesse sentido? No começo foi bem complicado, né? Eu já fui professora da rede pública, já fui professora de cursinho popular, então ser professora é algo que eu gosto. Agora, pela primeira vez, estou sendo professora universitária, né? Tô dando aula de jornalismo contra-hegemônico na PUC São Paulo. Então, no começo eu estava adorando, foi um pouco antes da epidemia, então presencial, e de repente dar aula às vezes com umas telas pretas, né? Porque tiram uma câmera e você não sabe muito bem para onde você olha. Então, no começo eu achei bem complexo, achei difícil. As aulas voltam amanhã e agora eu estou com 2 turmas, manhã e noite. Mas eu ainda me sinto dificuldade, ainda a gente ficou testando aí umas plataformas até encontrar a plataforma que eu mais me adaptei, mas eu ainda acho difícil, eu sinto falta do olho no olho, eu sinto falta dessa interação, né? Porque dando aula assim, claro, até tem interação, mas não é da mesma forma. Então, estou me adaptando, eu diria. Não sei se eu vou me adaptar 100%, porque eu tenho um lado meu que resiste. Eu acho que eu faço porque não tem jeito, mas eu ainda acho um pouco estranho, acho esquisito, acho um pouco frio, assim, dessa maneira de dar aula. Agora, lives eu já não sinto tanta diferença, porque live é diferente, né? Você, antes da pandemia, já tinha feito algumas, sobretudo no meu Instagram. Agora, lecionar eu acho difícil, de alguma maneira, ser assim meio, não sei muito bem com quem que eu estou falando. Drauzio, você, de certa forma, está acostumado com essa câmerazinha na frente, né, Drauzio? É um trabalho que você vem fazendo há muitos anos. Mas como é que você está lidando com a ausência dos seus pacientes, que é essa coisa presencial, que é a marca da sua vida? Olha, eu acho que teve uma parada nisso, né? Eu estava vendo doentes normalmente, estava
vendo as pacientes lá na penitenciária feminina quando chegou a epidemia, né? Esse é um trabalho que eu venho fazendo há muitos anos. Esse me faz mais falta ainda, porque a vida... Eu acho que você, para ter uma vida mais plena, você tem que ter o contraditório, né? Você tem que ter gente diferente de você, né? Gente com outros destinos, que tiveram uma história de vida que não foi a sua, e foram submetidas à pressão que não foi exercida contra você. Isso, para mim, é muito importante, me enriquece, me deixa mais em contato com as pessoas que vêm de um meio social mais pobre, porque cadeia no Brasil é para pobre só, né? E a realidade, né? E no caso da penitenciária feminina, essa é a realidade da mulher pobre, né? Que é muito, muito pior, já é mulher e ainda pobre, né? Não existe handicap mais negativo na sociedade brasileira, né? E isso me faz muita falta. E a falta também do convívio com os carcereiros, aquele ambiente de cadeia que eu gosto. Eu gosto mesmo porque eu entro e saio, né? Não fico lá. Tem esse privilégio. Jamila, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho também com as pessoas, com as comunidades mais carentes, que agora também você não está conseguindo fazer, né? Nas suas reuniões, nos grupos que você trabalhava, principalmente nas questões raciais. Eu queria que você falasse dessa falta, dessa ausência. É complicado, né? Eu sinto bastante falta, como eu disse, desse contato. Antes da epidemia eu estava fazendo um trabalho, estava dando aula para um cursinho de mulheres na comunidade de Heliópolis, em São Paulo, e fora o que a gente tinha de planos, né, para esse ano. Então, a gente vai lançar um livro agora, porque eu sou uma escritora que publica, né, outros autores. A gente vai lançar um livro chamado Mulheres Quilombolas, escrito por 18 mulheres, sendo 17 delas quilombolas, só uma que não, de quilombos de todas as regiões do Brasil. E a gente estava pensando aí uma série de lançamentos nas comunidades, enfim. Então, a gente sente falta, mas a gente tenta suprir, né, essa falta fazendo reuniões online, conversando, mantendo o contato de alguma maneira, que eu acho que é importante. A gente vai fazer o lançamento mesmo assim, vamos mandar os livros para as mulheres das suas comunidades, para que elas possam, de repente, fazer os lançamentos lá com as suas comunidades. Fizemos uma campanha também de distribuição de álcool gel para comunidades quilombolas. A gente tenta, de alguma maneira, ainda estar presente, sobretudo nesse momento tão complexo, apoiando, né, iniciativas e apoiando ações que visam aí impactar de alguma maneira positivamente a vida dessas pessoas que já passam aí por situações tão complexas, mesmo antes da epidemia já passavam. Então, dei aula com um cursinho popular online, eu tento de alguma maneira estar presente, mesmo que remotamente, para não perder o contato, e entendendo como que a gente pode contribuir e trabalhar em rede, sim. Mas fala só mais um pouquinho da sua editora. Olha, eu falei que é da sua editora, isso é importante. Fala mais um pouquinho. O selo editorial, né, o selo Sueli Carneiro, um selo que eu criei em 2018, fora a coleção Femininos Plurais, que eu coordeno desde 2017, a gente já lançou 8 títulos pela coleção Femininos Plurais. São livros com uma linguagem acessível, com preço também acessível. A gente fala aí de temas que são importantes para o debate no Brasil. Então, o primeiro foi o meu lugar de fala, e depois teve Encarceramento em Massa com a Juliana Borges, Empoderamento com a Joyce Berti, Racismo Estrutural com Silvia Almeida, Interseccionalidade com a Carla Cotirene, Racismo Recreativo com a Adson Moreira, Apropriação Cultural com Rodney William, e o 8º foi Intolerância Religiosa com a Babalorixá Sidney Nogueira. Esses são da coleção, são livros no formato de bolso, com a linguagem acessível. E pelo selo a gente lança livros maiores, né? Livros, dissertações de mestrado, como a gente lançou da Carla Cotirene, lançamos um livro da Sueli Carneiro, chamado Escritos de uma Vida, é um compilado de artigos que ela escreveu ao longo da vida, uma vez que ela foi colunista do Correio Brasiliense por muitos anos. E agora o terceiro título pelo selo vai ser o Mulheres Quilombolas, que reúne aí experiências, Mulheres Quilombolas, territórios de existências negras femininas, que reúnem aí
as experiências e as elaborações de saber dessas mulheres. Então, sou autora da Companhia das Letras também, né? Publiquei 2 livros pela Companhia das Letras, mas continuo com esse projeto independente, desse selo editorial, cujo objetivo é visibilizar a produção de pessoas negras, sobretudo de mulheres negras no Brasil e na América do Sul como um todo. Estávamos, né? Antes da pandemia, tivemos que atrasar o cronograma pensando em algumas traduções, talvez fique para o próximo ano, mas é um dos trabalhos que me dá mais prazer em fazer. Maravilha. Drauzio, como é que você está conseguindo conviver sem ir? Eu queria que você contasse para a gente um pouco a coisa que eu desconheço e grande parte da gente que está assistindo, da realidade destas prisioneiras em plena pandemia. Como está a situação? Olha, a situação é uma situação brasileira, na verdade, né? Que envolve mulheres e homens. O Brasil tem cerca de 750 mil pessoas presas. É um número absurdo, é o terceiro sistema prisional em número absoluto. O país que tem mais gente presa, os Estados Unidos, são os maiores encarceradores do mundo, né? 2.200.000 americanos presos, mais de 70% são negros. Isso que eu ia perguntar, 70% nos Estados Unidos são negros? São negros. E depois vem a China, tem 1,1 milhão, mas a China tem 1,4 bilhão de habitantes, né? E aí o terceiro somos nós. Quer dizer, nós somos um país que prende muito essa história de que o Brasil é um país da impunidade. Pode ser impunidade para os crimes de colarinho branco, mas a população pobre não tem impunidade, não, tem cadeia mesmo. Olha, quando eu comecei esse trabalho no sistema penitenciário, em 1989, lá no antigo Carandiru, o Brasil tinha 90 mil presos, Afonso. 90 mil. Quase todos homens, não tinha quase mulher presa naquela época. Hoje tem 750 mil, quer dizer, nós prendemos 8 vezes mais gente. E as cidades ficaram mais seguras por causa dessas prisões. Então, e a gente não aprende que a cadeia não reduz a violência urbana. Eu quero que prenda o ladrão que está assaltando na esquina da minha casa, mas eu não posso ter a ilusão de que assim nós vamos diminuir a violência. Porque o que a gente faz no Brasil? Nós não temos estrutura no sistema penitenciário para receber tanta gente. E aí é a imagem que a gente vê na televisão, as cadeias lotadas, uma cela que cabem 6, você às vezes tem 12, 15, e uma situação muito complexa nesse momento, porque não tem como fazer isolamento. Não é impossível fazer isolamento. Nós conseguimos, através do Todos pela Saúde, do qual participo da gestão desse dinheiro que o Itaú doou, 1,2 bilhão, tem um grupo de médicos ali, que é um trabalho voluntário nosso, que diz para onde vai esse dinheiro. E uma das coisas que a gente fez foi distribuir máscaras para o sistema todo. Nós conseguimos fazer chegar essas máscaras em todas as cadeias do Brasil. 3 máscaras por preso e 5 por agente penitenciário. E se não fosse isso, nem isso haveria, porque não existe uma política penitenciária no Brasil. E numa época de epidemia como essa, você não pode deixar essas pessoas pegarem o vírus. Esses idiotas falam o quê? Não, deixa que pegue. Esses caras criam problema para a sociedade, que eles morram. Agora, eles acham que o vírus entra na cadeia, contamina um monte de gente ali, alguns morrem, outros não, poucos morrem, porque em geral são jovens, os presos. E depois o vírus fala, ai, que pena que eu estou preso aqui, não vou poder sair. Ridículo esse vírus. Isso nos Estados Unidos eles consideram hoje o sistema penitenciário a principal fonte de disseminação do vírus, o sistema penitenciário. E a situação do sistema penitenciário lá não é igual à nossa, é muito melhor, não é boa também, mas é muito melhor do que a nossa. Eles não têm esse grau de superlotação que nós temos aqui, né? Então, a situação é muito grave.
Você estão perguntando aqui sobre o livro que você falou no Roda Viva. Vai escrever? Está escrevendo? Pois é, um livro pretensioso. Eu não sei se você é capaz de escrever, não. Uma vez eu vi tem um livrinho que chama On Writing, sobre o escrever, que é um conjunto de palestras e de textos retirados do livro mesmo nos quais o Hemingway fala sobre o escrever. E no meio deles tem uma entrevista de um jovem escritor que pergunta para ele, como é que eu sei se aquele assunto que eu quero escrever vale a pena escrever? E o Hemingway disse para ele, olha, se você tiver o talento do Tolstói, do Faulkner, do Chekhov, e falou mais alguns 3 ou 4 que eu não lembro, você pode escrever sobre qualquer assunto, porque você é um gênio e as pessoas vão sempre querer ler o que os gênios escrevem, né, na literatura. Agora, se você não é, você só pode escrever sobre assuntos que só você pode contar. Só pode contar as histórias que você pode contar e outra pessoa não. E eu tenho usado isso como um norte, assim, toda vez que eu fico pensando, acaba um livro, pensando no outro, não tem que ser histórias que só eu posso contar. E esse livro é assim, a pretensão é falar o que aconteceu comigo nesses 50 anos de medicina, que impacto a prática da medicina durante esses 50 anos teve na minha vida pessoal e na minha formação, ao mesmo tempo contar o que aconteceu com a medicina nesses 50 anos, né? E o que aconteceu com o país também. Não é fácil, estou tendo muita dificuldade. Não sei se ele chega até o fim, não. Boa sorte, viu, Drauzio? Djamila, o que você está escrevendo? E fala do seu novo livro, por favor. Eu estou tentando escrever, na verdade. Eu lancei o último ano passado, em novembro, o Pequeno Manual Antirracista, pela Companhia das Letras, e agora estou trabalhando em um livro voltado para pais, mães, cuidadores, enfim, sobre também educação antirracista, mas voltado para adolescentes e crianças. Não é um livro infantil, como foi noticiado, porque eu não tenho dom para escrever para crianças, ainda não, eu acho dificílimo, mas é um livro também que tenha mais ou menos o mesmo objetivo do Pequeno Manual, mas voltado para educadores em geral. Estou tentando escrever esse livro. Confesso que tem horas que eu paro para escrever e aí tem uma série de coisas, porque agora a gente fica em casa e aí eu tenho uma filha adolescente, né, de 15 anos e está fazendo, estudando, né, também remotamente, aí tem que acompanhar, aí tem louça para lavar, e tem hora que eu não sei se eu lavo a louça ou se eu paro para escrever. É complexo ficar esse momento dentro de casa. Estou tentando, vamos ver. Eu disse para o meu editor que mando alguma coisa em breve. Não me escute. Nosso cotidiano, que era todo associado ao mundo externo, está tendo uma dificuldade danada para conviver com o mundo interno, né? Eu sempre trabalhei em casa, então eu não tenho tanto problema, mas isso de não viajar, eu viajava todo dia praticamente da semana para algum lugar, fazer eventos em todos os lugares, e isso de ficar em casa exige da gente. Você tá lavando louça, Drauzio? Como é que está a sua vida dentro de casa aí? Conta. Reclusa. Eu não saio, fico com a Regina em casa, os dois, e a gente não sai. Eu também viajava em novembro, você falou, né? Teve uma semana que eu peguei avião entre idas e vindas todos os dias, às vezes 2 no mesmo dia, um para ir e outro para voltar. E agora não. Mas nesse ponto eu estou gostando, viu? Eu queria dar um palpite, Djamila, na tua carreira de escritora. Você falou que não tem talento para escrever livro para criança. Eu escrevi um livrinho infantil, eu já escrevi 3 livros infantis. E quem me convenceu, sabe quem foi? O Chekhov. Desculpe a modéstia. O Chekhov dizia que não existe literatura infantil
não existe remédio infantil. O remédio infantil é um remédio que você dá para adulto, só que numa dose mais baixa. E eu quando li essa frase dele, falei, pô, é verdade, acho que você tende... Porque o que me incomodou sempre na literatura infantil é essa coisa de você menosprezar a inteligência da criança, né? Tratar a criança como se fosse um ignorantezinho, que você tem que adaptar a linguagem, o jeito de falar, né? Aliás, eu invoco até com as pessoas que falam assim com os filhos, né? Vai falar com o filho, já muda o tom de voz, já parece que... Tem os que fazem isso com o cachorro também, né? Mas eu acho que é um desafio escrever para a criança. Em compensação, é muito legal. Porque depois eles te mandam cartinha, os livros espalham pelo Brasil, aí você recebe, adotado numa escola no interior do Maranhão, aí os meninos te mandam, as meninas mandam a cartinha, vem com um coraçãozinho, com coisas do livro, comentários, é um barato. Vou seguir esse conselho, vou me desafiar então. Dois grandes escritores de livros infantis, Bartolomeu Campos Queiroz e o Wander Piroli, falavam muito isso. Eles escrevem para as crianças, mas não de forma infantil. E, curiosamente, são pessoas que... Wander escreveu A Mãe e o Filho da Mãe, O Menino e o Pinto Menino. Outro dia eu estava relendo o Nem Filho Educa Pai. Chama Nem Filho Educa Pai. É uma história de um pai um filho que apaixonou pelo cabrito, e o cabrito vai virar ceia do Natal. Então vocês imaginam o que acontece, né? No final o pai mata o cabrito e o filho leva essa tristeza pro resto da vida. É uma história triste, mas é a história da vida da gente, né? Então, o que se pode fazer? Djamila, então você está desafiada a escrever um livro infantil a partir de agora? Estou desafiada. Vou falar, olha gente, o Drauzio Varela disse e é isso, vou escrever agora. Djamila. Foi o Teco, fica mais Sim. Djamila, o Márcio Black mandou uma pergunta para a gente. Eu vou lê-la para você, mas também o Drauzio, é claro. Porque vocês dois são pessoas muito atacadas nas redes. Eu tenho até uma história muito divertida em certa medida, né? Eu fiz um evento com o Drauzio em Brasília, ele não deve lembrar, num auditório que eu também não lembro muito bem, vou falar a verdade, lá para o primeiro governo Lula, né, Drauzio? E aí o Drauzio, no meio eu perguntei ele sobre a religião. E aí, obviamente, ele deu a opinião que ele sempre dá sobre a religião, que ele é ateu, etc. Um menino gravou esse negócio. Até hoje, se você google Drauzio Varela, religião, tá lá o trechinho curto que o Drauzio falou sobre religião. Então, assim, o Drauzio tem uma história de cancelamento, né? Essa história que inventaram agora, e de perseguição pela rede, sei lá, desde que inventaram uma televisão, alguém fala do Drauzio. Então vocês, como são pessoas muito visadas nesse sentido, eu queria entrar um pouco nesse assunto, principalmente porque também, Djamila, você está fazendo disso matéria acadêmica, né? Eu também dá aulas que falam desse assunto. Bem, o Márcio pergunta, um dos grandes desafios da minha geração é conseguir construir percepção correta de quem é aliado, quem é amigo e contra quem estamos lutando também, e quem apenas cometeu um erro. Como vocês leem isto em tempo de cancelamentos e violência em redes sociais? Começando pela Djamila. É muito complicado. Primeiro, mandar um abraço ao Márcio Black, é um querido companheiro aí de tantas lutas. É muito difícil. Eu acho que hoje nas redes sociais as pessoas respondem muitas vezes a determinados posicionamentos. Primeiro que tudo muito rápido, o superficial, e não abre espaço para o contraditório, não abre espaço para discordância. Discordância não precisa ser ataque, mas geralmente é assim que isso acontece. Eu, como estou nas redes sociais, comecei a escrever em 2013, mais ou menos. Depois virei colunista da Carta, nossa, era super atacada.
e é um comportamento de manada, assim, absurdo. As pessoas nem leram o texto, mas elas já estão lá atacando, xingando, distorcendo as coisas que foram ditas. Então eu tive que me acostumar, infelizmente, com esse tipo de situação. E penso o quanto que isso é danoso, né? Porque as pessoas, elas hoje, sobretudo, elas estão, mesmo dentro dos ativismos, muitas vezes atacam pessoas porque têm posicionamentos contrários, e são pessoas que podiam a gente refletir juntos, não são pessoas que são inimigas, vamos assim dizer. E às vezes eu acho que se perde muito tempo nesses tipos de ataques que não constroem, fica uma gritaria generalizada que não leva a reflexão nenhuma, e é sempre uma tentativa de aniquilamento do outro, não de discordar do outro. Importante dizer que isso tem consequências muito sérias, né? 2 semanas atrás, no Twitter, começaram a me atacar, a passar fake news, as pessoas não checam as coisas, e acabou culminando numa ameaça, né? Que chegou no celular da minha filha. Então, as pessoas, elas não têm muita noção, elas são muito irresponsáveis, elas vão falando, vão passando para frente, não percebem que isso vira uma bola de neve e que tem consequências muito concretas, né? Eu conheço pessoas que tiveram a vida destruída, pessoas que adoeceram psiquicamente. No meu caso, fui obrigada pela primeira vez na história da minha vida, e é uma delegacia, no DECRAD, a Delegacia de Crimes Raciais e Intolerância, registrar um boletim de ocorrência porque chegou uma ameaça no celular da minha filha de 15 anos. Eu acho muito complexo e perigoso, e acho que falta maturidade política. Eu venho de uma escola política em que a gente não está aqui para aniquilar o outro, e que a gente tem que discordar, e a discordância ela é importante para a democracia. É um alívio isso, a base da filosofia, a filosofia ter como base no diálogo, né? Isso é um alívio, nossa. Drauzio, fala um pouco sobre esse assunto, por favor. Não tenho muito a falar, além do que a Djamila já disse. O problema é exatamente esse. Eu, assim, do ponto de vista pessoal, eu lido com tranquilidade com essas coisas, sabe? Porque, primeiro, eu sou centrado. O meu interesse, o que é? É falar sobre medicina. É dividir com a população as coisas que eu aprendi. Aprendi porque eu tive a oportunidade de estudar no ambiente que eu vim, onde eu nasci. Os meninos da minha rua, aos 14 anos, iam trabalhar nas fábricas e paravam de estudar. E eu pude continuar a estudar, porque meu pai tinha 2 empregos, e por causa dele eu tive acesso à universidade. Eu me sinto mesmo na obrigação de dividir esse conhecimento, e eu tenho isso como foco, como um objetivo de vida. Agora, é lógico que as pessoas acabam perguntando outras coisas para vocês, como essa coisa da religião, né? Que é um tema muito pesado no Brasil esse. Acho que no mundo, mas no Brasil também, porque os religiosos se consideram os donos da verdade e se consideram os donos das qualidades humanas. Parece que você só pode ser generoso, altruísta, querer o bem do próximo, tentar ajudar as pessoas, se você fizer isso através da religião. Isso não é verdade, né? Isso faz parte das características humanas, né? A generosidade faz parte das nossas características tanto quanto o egoísmo, né? Então, eu tenho por princípio o seguinte: eu tenho uma participação grande na internet, mas eu tenho Instagram, tenho Facebook, tenho Twitter, tenho tudo, só que não tem nada a ver comigo, não tem uma palavra da minha vida pessoal nesses lugares. Eu tenho uma equipe, a equipe que cuida disso, que é da Uzumac, que é uma agência de publicidade, eles cuidam de tudo. E eu não leio, eu não vejo. Eu tive aquele episódio de abraçar aquela travesti na cadeia, que foi uma coisa devastadora, inclusive com mensagens que vinham por robô, direto, ameaças e tudo. Acho engraçado esses caras, viu? São religiosos, pregam o amor. Aí você dá um abraço numa criminosa, sem saber que tipo de crime ela tinha, e ficam possessos. Você fala, pô, Jesus Cristo não andava com Maria Madalena? Né? E ele é maravilhoso, porque olha, um homem perdoava o pecado dos outros.
eu fui crucificado. Só não fui crucificado porque acho que não me pegaram. Se pegassem, me põem na cruz por causa dessa história, né? E uma coisa tão absurda, né? Eu não deixo que me atinja, de verdade mesmo, sabe? Eu me acho superior. Nós estamos numa situação no Brasil que é esse ódio que vem sendo criado na sociedade brasileira já há algum tempo, hein? Já há algum tempo. Não é cria só deste governo, não. Essa divisão de nós e eles. O problema dessas divisões qual é? É que aparece um político populista. E o político populista, quando aparece, o que ele faz? Ele não tenta reunir todos, governar para todos, tentar a concórdia de todas as pessoas. Ao contrário, ele insufla o ódio. Ele insufla o ódio porque esse ódio é o esteio da permanência dele no poder, né? E essa é a situação que nós estamos vivendo. A internet facilitou muito, porque na internet você não precisa mostrar teu rosto. Você escreve, você xinga, você ofende, você ameaça uma pessoa na covardia, né? E aí nós chegamos nessa situação. O jeito que eu achei de conviver com isso é eu não acesso, de jeito nenhum. Faço o meu trabalho, procuro fazer o melhor possível e eu não acesso. Djamila, veja bem, o Felipe Neto deu uma longa entrevista na Globo News outro dia, e o que mais me fixou é a questão da educação digital. A gente não teve, não só os meios são novos, né, para o nosso cotidiano, como lidar com isso, né? O Zap tem hoje um papel fundamental nos negócios, na vida pessoal, em tudo. Você acha que essa questão da educação digital também é fundamental nesse clima de beligerância? Sem dúvida, um letramento, né? Mas eu acho que as pessoas, independente das redes sociais, né? Acho que o problema também é o ser humano, né? Como as pessoas, elas lidam com isso no seu dia a dia. Então, às vezes, a pessoa que está lá falando besteira na internet é a pessoa que está no churrasco de família também é intolerante, né? Então, a pessoa intolerante, ela vai agir com intolerância em todos os espaços, sendo que na internet ela vai se sentir muito mais à vontade, porque ela pode, como disse bem o Drauzio, se esconder, ou ela acha que não tem um outro ser humano ali por trás, né, no perfil que ela vai atacar. Então, mas eu penso que as redes sociais precisam melhorar suas políticas, né? Existem aí algumas campanhas, eu estou fazendo parte de uma campanha chamada Stop Hate for Profit, que é uma campanha criada por algumas organizações estadunidenses, e lá nos Estados Unidos eles estão pressionando muito o Facebook e as marcas para não anunciar no Facebook enquanto não melhorar ali essas políticas, porque eles lucram com esses discursos de ódio, né? Não tomam providências em relação a isso. Então aqui no Brasil a gente também está tomando providências em relação ao Twitter. O Twitter tem uma tese de doutorado do PhD Luiz Valério, que é PhD em Sociologia, mostrando que 81% do discurso de ódio no Twitter são destinados às mulheres negras. Então você tem ali no Trend Topics, muitas vezes esses ataques ficam lá, os anunciantes anunciam, as plataformas ganham dinheiro e não melhoram as suas políticas e nem punem as pessoas que cometem esses tipos de discursos de ódio. Então a gente tem casos, por exemplo, de pessoas LGBTs falando que muitas vezes postam uma foto, o casal gay. Aí as pessoas vão lá e denunciam, às vezes, aquela foto por pornografia, ora veja. E aí a rede social age como? Pela quantidade, então é uma lógica quantitativa. Tem 10 mil denúncias em relação àquela foto. O que a rede social faz? Vai e tira aquela foto. Então, mesmo que seja uma foto de um casal gay que não agride de forma nenhuma, muitíssimo pelo contrário, e isso é retirado. Ao passo que muitas vezes a gente denuncia conteúdos realmente odiosos e a resposta é não viola os padrões da nossa comunidade. Então precisa ter uma melhora aí no como que essas redes sociais atuam em relação a isso, porque elas lucram com esse tipo de discurso, né? Precisam ser responsabilizadas de alguma maneira e melhorar. E como que essas análises, como que isso é feito, esse critério só quantitativo, a gente vê que não resolve. Ainda só mais uma pergunta nesse contexto.
Essa pandemia, você acha que colocou cara a cara colocou de frente para o crime ali grandes questões do movimento negro? Sim, sobretudo após o assassinato do George Floyd, né, nos Estados Unidos, existiram aí várias manifestações em várias partes do mundo, que no Brasil muitas pessoas passaram a se posicionar em relação a essa pauta após esse assassinato brutal do George Floyd. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que as pessoas, muito após esse assassinato, as movimentações que aconteceram, as manifestações que aconteceram, fizeram com que esse debate ficasse aí público e televisionado, vários debates sobre isso. O que a gente espera é que, de fato, isso continue, né? Que não seja algo momentâneo, porque aqui no Brasil a gente está num país extremamente violento com a população negra, com a polícia violenta, que infelizmente, sobretudo hoje, jovens negros, né, no Brasil são vítimas da brutalidade policial. O que a gente espera é que isso continue, que a gente continue debatendo, discutindo segurança pública, como aconteceu aí nos últimos meses, mas de maneira mais efetiva, que não seja algo momentâneo, porque de fato esses casos não são isolados, infelizmente são casos que acontecem todos os dias no Brasil. Drauzio, esse assunto dos negros, os seus livros, todos eles já refletiram isso, sempre contavam as histórias dos prisioneiros, as histórias das penitenciárias, as histórias das filas. Então, tantos assuntos que você já abordou no seu livro com relação a essa situação. Você identificou já que a cadeia é para pobre, né, homens e mulheres e negros. Como é que é essa discussão dentro da cadeia? Como é que eles falam? Como é que eles conversam esses assuntos lá dentro? Olha, essas pessoas, mulheres e homens, eles têm essa história na própria pele, entende? Porque passaram por essas coisas todas. Desde pequenos, meninos da periferia, aí com 12, 13 anos, quando chega a polícia, revistas, estão acostumados a tomar essas revistas gerais, a enfrentar essa violência. E às vezes não é que a polícia bate, nada, mas só o fato de você ser constrangido nesse nível, né? Eu com 12, 13 anos nunca fui revistado por ninguém, nunca me jogaram contra a parede e me fizeram pôr as mãos para cima enquanto me revistavam e nunca me apontaram um revólver nessa idade. Eu fiz uma entrevista um bate-papo, uma live dessa com o Mano Brown, e o Brown disse que falou, com 12 anos eu tomei uma geral a 20 metros do portão de casa. Sabe, essa é a realidade, é assim que essas crianças vivem. E aí, esse mundo, alguns caminham para praticar crimes e são presos por esses crimes, né? No caso das mulheres é muito pior, porque as mulheres... Olha, mulher pobre no Brasil, pobre mesmo, engravida com 14, 15 anos a primeira vez. Tá? E não é um drama familiar, porque isso aconteceu com a mãe, aconteceu com uma tia, faz parte da rotina. E ela engravida por quê? Engravida porque a vida as condições sociais levam à gravidez. A menina de classe média, não, ela tem uma vida sexual às vezes muito mais livre e não engravida porque tem acesso à contracepção. E aí, como você tem esse primeiro filho, depois tem um segundo, a mulher da periferia teve um filho, parou de estudar. É obrigatório, vai fazer o quê? Deixar a criança com a babá? Para de estudar, ela comprometeu o futuro dela e o futuro do filho. Chega uma hora que essas pessoas têm crianças para cuidar, têm crianças para alimentar, sozinhas. Os lares na periferia, a quantidade de mulheres sozinhas que cuidam de filhos. Eu gravo muito em periferia, de várias cidades já gravei. Você não vê homem dentro de casa. São mulheres com crianças. E a avó, que tem 40 e poucos anos. Essa é a realidade. No fim, qual é a alternativa que você tem? Qual é a alternativa? Não dá nem para ser doméstica, porque você vai ter que pegar 3 conduções para chegar no emprego. A tua alternativa o que é? Pega um pacote aqui, leva ali e ganha R$500. Pô, não é melhor? Não é mais fácil assim?
Nós não conseguimos oferecer para essa criançada, meninos e meninas da periferia, um mínimo de futuro que eles possam antever uma mudança de vida. E aí você tem um caminho mais fácil, porque esse caminho é o caminho que te dá dinheiro, te dá respeito entre os seus pares e às vezes até respeito na comunidade. E aí o crime passa a fazer parte da vida da favela. Tem um senhor que é muito interessante, ele chama Preto Zezé. E ele é da CUFA, aquelas Centrais Unificadas das Favelas. Eu participei de uma live com ele outro dia. Ele falou: senhor, doutor Drauzio, há tantos anos faz trabalho em favela. Eu falei: não, Zezé, não. Fiz um trabalho na favela da Maré, mas não é em favela. Ele falou: não, o senhor não está na cadeia? A cadeia faz parte da favela. Eu, na hora, não entendi, mas é verdade, né? Porque essas pessoas saem da favela, vão para a cadeia, voltam para a favela outra vez, vêm para a cadeia de novo. Eu tenho meninas na penitenciária, Afonso. Eu tratei do avô na casa de detenção, no Carandiru. Depois tratei da mãe delas na penitenciária, quando elas eram crianças. E depois elas vão presas. São gerações que vão aparecendo na cadeia. Não é possível que a sociedade não possa oferecer uma chance para essas pessoas, uma chance para essas crianças e caminharem de uma outra forma, né? Djamila, você acha que tem remédio? É um trabalho a longo prazo, né? Isso que o Drauzio falou é muito sério, a realidade da maioria da população periférica, que é necessário, né, discutir a criminalização das periferias, né, que é sempre vista como lugar do crime, a falta de políticas para romper com esses ciclos de exclusão, né? Isso que o Drauzio traz, né, das meninas que foi mãe cedo e a mãe que foi, se não se criar políticas, né, para romper com esses ciclos de exclusão, eles vão se repetindo, né, e fica esse processo que a gente chama de feminização da pobreza, né? Então é necessário de fato pensar e apoiar projetos que de fato visem a quebra desses ciclos, e sobretudo discutir uma outra segurança pública, né, no Brasil, a discussão sobre a descriminalização das drogas, a discussão sobre o Estado que chega nas periferias somente da maneira da repressão e não da inclusão social. Então aí são vários caminhos, né, que nós poderíamos trilhar, né? Eu, por exemplo, sou a primeira pessoa da minha família a ter acesso ao ensino superior. E isso por conta que eu fiz parte aí de uma geração que teve acesso a políticas públicas na área da educação. Então, minha mãe foi empregada doméstica antes de casar com meu pai, minha avó foi empregada doméstica anterior a elas e anterior foi escravizada, né? Se não se pensa essas políticas para quebrar esses ciclos, a gente continua, né? Porque não tem condições concretas, né, para sair dessa situação, né? Não é uma questão de escolha, é uma questão de condições concretas. Então, de fato, a gente precisa discutir isso com seriedade e apoiar, sobretudo, projetos que visem a ruptura, né, desses ciclos históricos de exclusão. Drauzio, você é um médico oncologista e tem como, não sei a palavra certa, como matéria-prima, digamos assim, a morte, né? Você convive com a morte há tantos anos. Com essa pandemia, como é que você está? Qual a sua sensibilidade? Qual a reflexão que você está fazendo sobre essas mortes sem luto, mortes sem ver o parente, sem ver o pai e a mãe? Qual a reflexão que você está fazendo nesse sentido? A situação atual muito diferente da que eu tenho vivido o tempo todo como médico. A coisa é você ter um doente, uma pessoa que desenvolveu um problema grave, vai chegar num ponto que pode ficar incompatível com a vida. É diferente de você ver essas mortes evitáveis, como as que nós temos aqui, né? Lógico que uma epidemia como essa matou gente no mundo inteiro e provocaria muitas mortes aqui, mas nós não precisávamos ter esse número. É evidente que não haveria necessidade, né? Podia ser muito melhor. Outros países tão pobres quanto o Brasil, e às vezes mais pobres, lidaram melhor com a epidemia do que nós. Esse tipo de morte é uma morte ridícula. Eu perdi um tio pouco tempo atrás, 5, 6 anos atrás,
de 97 anos com dengue. Sabe, era um homem intelectual, culto, o tempo inteiro escrevendo, falando. Tudo bem, 97 anos, já vi, mas de dengue. Ele morreu de outra coisa, dengue não. E assim é a mesma coisa que nós estamos vivendo agora. Essas senhoras, esses senhores, esses jovens também, né, que vão perdendo a vida. Você pensa, mas precisava. Sabe, se todo mundo andasse de máscara, coisa simples, né, evitasse aglomerações, né, essa pessoa podia não ter morrido, podia ter vivido ainda muitos anos. É muito chocante o que está acontecendo agora, é muito triste. Você vê essa situação no Brasil e os números vão aumentando, estamos chegando em 100 mil pessoas. Eu lembro no começo da epidemia, quando nós tínhamos um debate, uma discussão entre epidemiologistas, e um deles falou, eu acho que nós vamos ter aí, pelos cálculos que eu fiz aí, entre 8 mil e 80 mil mortos. Foi todo mundo chocado. Nossa, tudo isso. Imagina, já passamos, né? É muito triste o que está acontecendo no Brasil. E a repetição dessas tragédias vai tornando a população insensível, né? Você vê essa meninada andando pelas ruas aí sem máscara, não sei o quê, os mais velhos também. O cara não tem consciência de que ele pega o vírus e ele transmite para os outros, e que esse vírus que ele pegou pode matar uma outra pessoa. Uma falta de consciência total, dá um desânimo, né? Mas eu acho que a gente tem que insistir, tem que tentar evitar uma catástrofe maior do que essa que nós estamos vivendo. Djamila, o que você pensa sobre isso? Tenho muito acordo, né? E também essa questão do rito, né? Que você não pode ter, né? Eu sou uma pessoa do candomblé. Quando uma pessoa morre, tem toda uma questão do rito, e você hoje você é impedido de fazer isso, né? Você não se despede, né? Então, em algumas religiões tem um significado tudo isso. Ainda mais triste, né? Essa situação, mas de fato o Brasil, com números altíssimos, muito triste, morreu quase 1.000 pessoas ontem de coronavírus. A gente está vivendo uma situação extremamente complexa e que não pode ser tratada só como números, né? São pessoas, seres humanos, como disse bem o Drauzio, mortes evitáveis, mas infelizmente a gente não consegue ver uma saída, sobretudo nesse momento político agora que a gente vive, né? No Brasil. Saiu uma pesquisa da agência pública mostrando que a população negra está morrendo 5 vezes mais, né, no Brasil. A gente tem aí pessoas que moram em moradias irregulares, né, não pode fazer isolamento dentro de casa, às vezes são várias pessoas dentro de um cômodo, pessoas que vivem em lugares sem saneamento básico, pessoas que dependem mais, né, do sistema público de saúde. Então a gente percebe também essa questão, né, estrutural, a questão institucional também, o quanto que isso infelizmente está aí provocando uma série de mortes evitáveis. Bem, gente, estamos chegando já ao nosso finalzinho. Eu faço uma pergunta que talvez sirva para daqui uns anos a gente conversar sobre ela para encerrar, que é, no início eu perguntei como vocês estavam se sentindo. Eu gostaria, começando também pela Djamila, que você nos respondesse, Djamila, como você gostaria de estar se sentindo no Brasil hoje. Uau, que pergunta difícil. Bom, eu gostaria de me sentir eu não gostaria de me sentir estrangeira no Brasil, é uma coisa que eu sempre falo, porque a gente está sempre numa espécie de não lugar. Então as pessoas nunca esperam que mulheres como eu façam o que eu faço. Então é sempre um questionamento muito a mais, né, das questões, ou não olhar com naturalidade esse lugar. Então, eu gostaria que não só eu, mas as pessoas como eu, a gente pudesse se sentir confortável, que a gente pudesse se sentir humanizada num país que nos destitui de humanidade o tempo todo. Dr. Drauzio, como que o senhor gostaria de estar se sentindo? Olha,
Do ponto de vista pessoal, eu me sinto bem. Sabe? Do ponto de vista pessoal, eu me sinto bem, estou em paz com a minha vida mesmo. Eu fico muito triste de ver o Brasil ter se tornado esse país brutal que virou. Esse país brutal que não só vive uma violência urbana muito pesada, como vive uma violência social e intelectual muito pesada também. Sabe, esse ódio generalizado que destila das pessoas é muito triste. Porque a característica principal do Brasil qual é? Qual foi sempre? Porque nós tínhamos problemas, tínhamos muita pobreza e tudo, mas as relações humanas no Brasil eram mais intensas. Nós tínhamos orgulho dessa coisa brasileira, de você ter muitos amigos. Fazia parte da nossa cultura. Cada um de nós tem dezenas de amigos. E até hoje é assim, mas as coisas foram mudando. Você, de repente, começa a ter gente que fica propondo ódio o tempo inteiro. E aí você divide o país. O ódio nunca construiu nada. Nenhuma grande nação foi construída às custas do ódio. A única coisa que o ódio conseguiu fazer foi revoluções internas. A única coisa foram guerras civis. É isso que o ódio... Esse é o grande... É a grande consequência desse ódio social. Nós não vamos construir um Brasil grande, o Brasil que nós gostaríamos de ver construído, com as pessoas se odiando dessa maneira, sabe? Eu não vejo... Isso, para mim, esse é o problema mais grave que me deixa mais pessimista neste momento. Eu acho que vai passar. Mas enquanto não passa, é duro, né? Quer acrescentar alguma coisa? Oi, eu? Quer acrescentar alguma coisa? Não, concordo absolutamente. Com certeza, que as pessoas possam... a gente não pode matar o pensamento crítico, né, no Brasil, e hoje infelizmente, é algo que a gente vê com muita frequência, e é triste. Eu fico, às vezes, gente, é muito baixo, às vezes, o nível do debate, e às vezes dá um pouquinho de tristeza, mas eu sou sempre uma otimista, apesar de tudo. Eu estou chamando essa coisa de síndrome do título, que as pessoas só leem título e formam opinião. É triste. Bem, gente, olha, eu convido vocês agora a um momento de respeito. Eu tenho feito isso toda a live do Sempre um Papo, acho que é o mínimo que nós podemos fazer em respeito neste momento, 95.078 pessoas que morreram. Então, em homenagem às suas famílias, fica esse minuto de silêncio que a gente vai cumprir aqui agora, em respeito a eles, em respeito a essas famílias e desejando os pêsames a eles. Então, nós vamos ficar um minuto de silêncio aqui. Eu agradeço a vocês. Bem, obrigado, Drauzio, obrigado, Djamila, pelo tempo conosco. Foi muito importante a presença de vocês dois, a participação. Vamos tocar a vida, né? Muito obrigado. Eu que agradeço, um prazer sempre. Um abraço, Drauzio, um abraço, Afonso. Um beijo, Djamila, um abração, Afonso.